Bom, a próxima prática, né, que é a prática de número 4 aqui em relação ao XML Doc, nós vamos criar um leitor de RSS. Tá? Vou pedir para ele atualizar. Ele está carregando aqui algumas notícias. Olha. Em meio à guerra, crianças líbias tentam voltar à normalidade. Aqui é a notícia. Suposto irmão de Tirica morre em acidente de moto. Tá ali a notícia. Tá, e por aí vai. De onde estão vindo esses dados? E como é que nós estamos pegando e manipulando esses dados aqui com o XML Doc. Isso que nós vamos ver nessa prática agora, tá? Eu vou então aqui no Delphi. Abrir. O projeto. Opa, esse não, né? O RSS Project. Aqui. Pronto. O que é que você vai colocar aí no seu formulário? Primeiro você vai ter aqui em cima um panel. Esse panel você pode definir o caption dele como leitor de RSS. Aí você pode alterar a fonte, como eu fiz aqui. Coloquei Verdana Negrito 14. Você vai ter um botão normal ali, cujo caption dele vai ser atualizar. Aqui embaixo você vai ter uma list view. Onde é que está esse componente list view? Paleta Win32, né? Assim como a Triview que nós fizemos o exemplo anteriormente, tá? Nessa list view você vai ter aqui a propriedade columns. Você vai clicar nessa propriedade. Daí você vai adicionar 3 colunas, tá? Coluna título. Você pode colocar aqui a largura mínima dela é 150 e a largura normal dela é 300. URL, largura mínima 85, a largura normal 200. E descrição, largura mínima 150 e a largura normal 300. Tá? Feito isso, você vai colocar do lado um Rich Edit. O Rich Edit está também na paleta Win32, ok? Daí você, olha, alinha o panel ao topo, alinha a list view ao client, mas antes de alinhar a list view ao client, você alinha o Rich Edit ao right, à direita. Tá? Primeiro alinha esse ao topo, depois alinha esse à direita, finalmente você alinha esse ao client, né, que é o que vai sobrar. Ele vai pegar toda a área que restar para ele, tá? Feito isso, vem o botão atualizar. O que é que faz o botão atualizar? Olha só, eu tenho primeiro uma constante. Essa constante é chamada de endereço RSS. Então estou pegando aqui o endereço RSS lá do Terra. Então se eu colocar aqui, ó, RSS Terra, eu tenho os diversos RSS aqui do Terra. Então tenho últimas notícias, Brasil, ciência, economia, educação, eleições 2010, cinema. Então se eu clicar em últimas notícias aqui, olha, o endereço de últimas notícias é esse aqui, rssterra.com.br, e é esse XML que vai ser carregado. Aqui, ó, esse XML que está sendo carregado aí. Tranquilo? Se eu pegar cinema, é esse XML aqui. Vocês viram que eu estava utilizando o de últimas notícias, né? Eu vou utilizar agora então o de cinema.
Colei. Vamos só executar para nós vermos as notícias do cinema aí. Aí, ó, só notícias de cinema, tá? Smurfs, Harry Potter, por aí vai. Perfeito. Essa é uma constante, né? Esse endereço aqui, para mim, no meu exemplo aqui, ele não altera, tá? Daí eu tenho algumas variáveis, né? Eu tenho aqui um arquivo local, que vai ser um file name. Tenho um item, um nó inicial, que vai ser um XML node. Tenho um outro tipo de nó, também um XML node. E tem algumas strings, o título, a descrição e o link. Representam exatamente essas colunas aqui, ó, título, URL e descrição, tá? Bom, o que é o arquivo local? Que é o meu file name. Eu utilizo o include trailing path delimiter. Tá? Pego aqui o caminho do meu executável e crio o arquivo temp manchetes xml. Bom, eu vou então criar aqui, né, um nome de arquivo local. E ele vai ficar aqui na variável arquivo local. Tá? Altero o cursor da tela para Hourglass. Enquanto estiver carregando lá as notícias, o cursor vai ficar na ampulheta. Agora eu vou chamar, olha, o método download URL file. Esse método está definido logo aqui acima. O retorno desse método é booleano. Ele vai retornar ou true ou false. Eu chamo esse método aqui, passando para ele o endereço RSS, esse endereço aqui, e passando o nome do arquivo local. O que esse método vai fazer? Ele vai acionar, né, esse arquivo, esse endereço RSS, e se tudo der certo ele vai retornar true. Se alguma coisa der errado ele vai retornar false. Mas como assim? O que ele está fazendo aqui? O segredo está nesse if aqui, ó. Com o tdownload URL. O que é esse tdownload URL aqui? Esse tdownload URL é uma classe, está dentro dessa unit aqui, né? E essa classe ela tem aqui alguns métodos para nós pegarmos dados da internet, tá? Então com esse carinha aqui, ó, você vai definir a URL dele, o file name dele, e o que é que ele faz? Ele vai na internet, verifica se tem informação e grava essa informação nesse arquivo que você passou para ele. Ele faz isso através do método executeTarget. Tá. Deu certo? Tá no try, né? Deu certo. Fui lá, tinha informação, gravei nesse arquivo. Beleza, então já retornei true. Deu errado, aí ele retorna false. Tá? Por causa disso é que eu faço o teste aqui, olha. Se deu errado, então erro. Verifica a conexão com a internet. Ok? Se não existiu o arquivo local, né, por alguma razão aí o arquivo local não foi gravado da forma correta, arquivo de manchetes não localizado. Finalmente, eu limpo a list view e agora eu vou começar a trabalhar com o XML document. Quem vai ser o arquivo do XML document? Vai ser o meu arquivo local. Tranquilo? Se eu passei por essas duas etapas aqui, é porque o arquivo local está lá, né? Deu certo a consulta, tá? A consulta já foi feita aqui, ó. Ela deu certo. Foi gravado o arquivo local, ele existe. Okay? Então eu carrego o arquivo local no meu XML document e ativo o XML document. Daí eu começo aqui com o meu nó, né? Que vai ser pego através do nó raiz, mais o filho, mais o primeiro, mais o filho desse primeiro, encontrando o nó item. Tá? Então,
vai ter um nó item dentro desse XML aí do RSS. Perfeito? Dentro desse nó item aí, né, esse nó item eu peguei e transformei ele em anode, ok? Dentro desse anode, que é o meu nó item, esse caminho todo aqui, olha, eu vou pegar o título, o title, o link e a descrição, tá? O título, o link e a descrição, perfeito? Para que eu não tenha que colocar todo esse caminho aqui, tá? Então, primeiramente, eu joguei esse caminho em Start Item Node, daí o Start Item Node eu joguei em Anode, e agora eu vou repetir, né? Vou criar um laço aqui, tá? Até que o Anode não exista mais, até que ele seja passado como não existente, não conseguiu ser instanciado, tranquilo? Então, enquanto existirem anodes, eu vou pegar o título, o link e a descrição desse nó. O que é que eu faço com esses três parâmetros? Eu adiciono um item na minha list view, no caption eu coloco o título e nos subitens, né, adiciono dois subitens que vão ser o link e a descrição, ok? Daí eu passo para o próximo nó. Essa função aqui vai me retornar o nó posterior, o nó logo seguinte, né? E se não existir, ele vai me retornar um nulo ou um nil, tranquilo? Então é isso, né? Vou carregar todos os meus dados ali naquela list view, tá? E quando eu clicar num dos itens da list view, o que é que eu faço? Eu pego o texto que está em descrição e carrego aqui no reach edit. Então fica assim, ó, reach edit text igual a list view 1 ponto itens ponto item, o item que está selecionado ponto os subitens daquele item de número 1, né, que vai ser aqui a descrição. Legal? Então vamos carregar, executar o programa, clique em atualizar, ele fez tudo aquilo que a gente viu, clicou aqui, ele carrega a descrição ali no reach edit. Legal? É evidente que isso pode ser muito melhorado mesmo, né? Tá aqui só para dar uma ideia de como é que funciona aí um leitor de RSS, né? A manipulação funciona com manipulação de XML, é bem simples, né? Usando aí o XML Documents.